Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lucas Maximiliano. Na aula passada a gente viu lá as relações trigonométricas. Na aula de hoje a gente vai ver o que? As razões trigonométricas, certo? As razões trigonométricas são seno, cosseno e tangente. A aula de hoje a gente vai demonstrar para chegar nessas três equações aqui, ó. Seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. A gente já chega lá, pode ficar tranquilo. Antes disso, a gente tem que saber o quê? O que seriam as razões trigonométricas? Vamos dividir aqui, ó, trigonométricas em três partes. Tri significa o que para nós? 3. Gono significa o quê? Ângulo. Certo? E métrica significa o que para nós? Medidas. Tá? Então vai ser o quê? Medidas de ângulos. Certo? As razões, como dito, são as três: seno, cosseno e tangente. Mas aonde a gente utiliza essas razões trigonométricas? Utilizamos aqui, ó, bem simples, em topografia. O carinha que fica medindo lá para fazer o asfalto na nossa residência, perto da nossa residência, na topografia. A parte da engenharia, tanto a engenharia civil quanto a engenharia mecânica. Muito se utiliza mais na parte da engenharia civil, as construções de pontos e tudo mais. E na física a gente utiliza muito. E é claro, na matemática também, né? Vocês vão utilizar muito a parte das razões trigonométricas na segunda série do ensino médio e na terceira série do ensino médio. Esse conteúdo a gente vai rever novamente lá na primeira série um pouquinho mais aprofundado. Beleza? Certo. Umas coisas importantes aqui agora para nós das razões trigonométricas. Algumas características importantes. Estão percebendo aqui que eu tenho um triângulo retângulo ABC, certo? Primeira coisa aqui, ó, ângulo alfa, nosso ângulo reto. E eu tenho que saber algumas características desses ângulos aí, nesse triângulo. Primeira coisinha aqui, ó, sempre o oposto ao meu ângulo de 90 graus, sempre o oposto ao meu ângulo de 90 graus, está aqui o meu ângulo reto, vai ser a nossa hipotenusa. Tá? Nossa hipotenusa, vou chamar aqui de hipo, ok? Meu ângulo aqui, ó, que eu chamei de ângulo alfa, eu tenho um elemento que se chama aqui, ó, meu ponto A e meu ponto C. Esse elemento que eu chamo é para nós o nosso cateto. Na verdade, tanto aqui, ó, do ponto A ao ponto B é cateto e aqui também é cateto. Porém, esses catetos aqui, eles são mais específicos. Esse cateto, que está entre o meu ângulo alfa e o meu ângulo de 90 graus, é o meu cateto adjacente. Adjacente, certo? E este cateto que está o oposto ao meu ângulo alfa é o meu cateto oposto. Acabei de falar para vocês, oposto. Certo? Então, repetindo, sempre o oposto ao meu ângulo de 90 graus, eu tenho a minha hipotenusa, tá? Sempre o oposto ao ângulo de 90 graus. O cateto que está entre o ângulo, pode ser qualquer outro ângulo, a gente vai ver aqui, ó, no outro exemplo de baixo. O ângulo e o ângulo de 90 graus é o meu cateto adjacente. E o cateto que está à frente ao meu ângulo, nesse caso, o meu ângulo alfa, é o meu cateto oposto. Perceba como vai mudar aqui agora quando eu mudo a posição do meu ângulo. Chamei aqui agora de ângulo beta, tá? Ó, ângulo 90 graus, tá aqui, ó. Repetindo, sempre o oposto ao meu ângulo de 90 graus vai ser quem? Isso mesmo, minha hipotenusa. Minha hipotenusa, certo? O ângulo formado entre o ângulo beta e o ângulo 90 graus é cateto. Lá, cateto. E aqui embaixo também vai ser cateto. Porém, não posso esquecer o quê? Entre o ângulo de 90 graus e o ângulo beta, nosso cateto adjacente. O ângulo à frente ao meu ângulo beta é o meu ângulo oposto. Beleza? Então, muito importante relembrar as características aí, para a gente poder chegar naquelas relaçõezinhas lá, tá? Para ser mais fácil, pessoal, para ficar mais tranquilo para a gente, para não ficar escrevendo cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, vamos aqui, ó, nomear aqui, ó,
diminuir a letra, né? Hipotenusa, vamos chamar de H. Cateto adjacente, vamos chamar de CA. E cateto oposto, vamos chamar de CO, certo? Beleza? Então, para ficar mais tranquilo para a gente escrever, para não ficar escrevendo toda vez cateto oposto, cateto adjacente e assim por diante, tá? Vamos chegar então agora, vamos lá para as nossas demonstrações. Como que eu chego a essas três relaçõezinhas aqui, né? Seno, cosseno de alfa e tangente. Percebam que aqui, ó, no final a gente vai ver, eu utilizei o alfa, tá? Mas não tem problema você utilizar outro ângulo ali, outra nomenclatura de outro ângulo. Eu tenho aqui agora três triângulos, não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu tenho três triângulos. Esses três triângulos são semelhantes. Por qual caso de semelhança? Ângulo, ângulo, né? Ó. Ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus e ângulo de 90 graus. Alfa em 90, alfa em 90, alfa em 90 para cada um dos ângulos. Percebam que aqui na mesma imagem, nesses mesmos triângulos, eu utilizei os dois ângulos, alfa e beta, para a gente ver ali como que ficaria a parte das suas razões. Então, ó, alfa e beta para o triângulo do meio e alfa e beta para o triângulo maior. Beleza? A primeira razão que a gente vai fazer é a nossa razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, certo? Ó, cateto oposto, razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, em relação ao ângulo de alfa, e depois a gente vai fazer em relação ao ângulo de beta. Então, ó, em relação ao ângulo de alfa, o meu cateto oposto, a minha razão, seria o 3 sobre 7,2. Beleza? Essa divisão dá para nós 0,416. Ok? No segundo triângulo, que é o nosso triângulo do meio aqui agora, ó, 12 e 13 e a minha altura é 5. No triângulo do meio, cateto oposto ao meu ângulo, 5, tá aqui. Cateto adjacente ao meu ângulo. Quem que é o adjacente? Sempre o ângulo que está entre o alfa e o 90, nesse caso, né? Que deu para nós 12. Essa divisão também vai dar quanto? 0,416. Beleza? E para o último triângulo, que é o nosso triângulo maior, cateto oposto, 10. Está lá para nós. Cateto adjacente, o valor da medida entre o ângulo de 90 e o alfa. Nesse caso, 24. 10 por 24. Também essa divisão, essa razão, deu para nós 0,416. Beleza? Isto para o meu ângulo alfa. Como que ficaria essa razão para o meu ângulo beta? Vamos analisar lá, ó. Beta, cateto oposto, ó, à frente dele, sobre o meu cateto adjacente. O ângulo que está formado entre o alfa, o beta, desculpa, e o ângulo de 90 graus. O oposto a beta aqui, 7,2, adjacente a beta, 3. A minha divisão deu 2,4. O oposto a beta aqui, 12, adjacente a beta, 5. A minha divisão vai dar quanto? 2,4. O oposto a beta aqui, 24, adjacente a beta, 10. Novamente, a minha divisão deu 2,4. O que vocês perceberam aqui? Que não importa qual a medida do ângulo que eu estou pegando, porque o ângulo é o mesmo para esses triângulos. Porque esses triângulos são iguais, são semelhantes, certo? A razão entre eles, a divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, sempre vai dar a mesma medida. Isso é o que é para nós? A nossa tangente. Cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Mesma coisa vai acontecer aqui para a nossa razão entre cateto oposto e hipotenusa. Ó, em relação ao alfa, o oposto e a minha hipotenusa. 0,38, 3 sobre 7,8. 5 por 13 também vai dar 0,38. 10 por 26 também vai dar 0,38. Isto para o meu alfa e para o beta. O beta também vai dar o mesmo valorzinho ali, ó, 9,23. Essa razão, essa divisão, sempre vai ser para nós, ó, cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Cateto oposto sobre a minha hipotenusa vai ser o meu seno. E por último, o nosso cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa. Também vai dar o quê? Lá, ó, cateto adjacente.
7,2 por 7,8. 0,923. 12 por 13. 0,923. Essa razão, esse valor, vai se repetir aqui. E para o beta, 0,38, que vai dar 0,38, né? A minha razão de 3 por 7,8. 5 por 13 também vai dar 0,38. É o que é para nós? O nosso cosseno, que seria a divisão do cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Beleza? Até a próxima aula, pessoal!